Já aconteceu com você de deitar à noite, apagar as luzes, silenciar o celular e mesmo assim não conseguir escapar de si mesmo? É nesse momento que o mundo externo desaparece e o único som que resta é o da própria mente. Você pode enganar todo mundo durante o dia, pode sorrir quando está em pedaços, pode fingir confiança no trabalho, pode parecer forte nas redes sociais. Mas quando o silêncio chega, não há máscara que exista. É aí que as vozes internas aparecem, os questionamentos, os medos, as culpas, as lembranças do que você fez e do que deixou de fazer. Esse instante revela uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O inimigo mais perigoso que você enfrenta não está fora, mas dentro de você. A cidade desacelera, as luzes se apagam, o barulho do trânsito desaparece. Lá fora, tudo parece finalmente em paz, mas dentro de você é como se um outro mundo despertasse. De repente surgem pensamentos que você tentou empurrar para longe o dia inteiro, questões que você não conseguiu resolver, lembranças que doem, fantasmas que insistem em retornar. É nesse momento, quando não há ninguém para distrair sua mente, que você descobre uma verdade dura. Você pode fugir de tudo, menos de si mesmo. Esse é o território do inimigo invisível, o espaço onde Freud construiu sua grande obra. Ele dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente volta no inconsciente, disfarçado, escondido, mas sempre mais forte. Você já sentiu isso? Aquele impulso de repetir um erro, mesmo sabendo que vai se arrepender. Aquela vontade inexplicável de se sabotar justo quando as coisas estavam indo bem. Isso não acontece porque você é fraco, ou porque não tem força de vontade. Acontece porque existe uma parte em você que age sem pedir permissão. Uma parte que governa em silêncio. E é contra ela que a luta mais difícil da vida acontece. Nietzsche dizia que o homem precisa ser superado. E para ele, essa superação não é derrotar os outros, mas vencer a si mesmo. O que ninguém nos conta é que vencer a si mesmo é um processo doloroso. É como encarar um espelho que mostra não apenas o seu rosto, mas todas as suas sombras. A raiva que você nega, o medo que você esconde, a inveja que você sente, mas não admite. Esses elementos estão aí, mesmo que você tente abafar. E quanto mais você os reprime, mais eles se fortalecem. Como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. A neurociência hoje confirma essa visão. Pesquisas mostram que mais de 90% das nossas ações são guiadas por padrões automáticos, construídos a partir de memórias, traumas e experiências passadas. Você acredita estar no controle, mas na maior parte do tempo é apenas um reflexo do que já viveu. É como se o cérebro fosse um enorme arquivo de respostas prontas, acionadas sempre que uma situação semelhante aparece. É por isso que você reage da mesma maneira, mesmo jurando que não queria. Seu inimigo interno não é apenas uma metáfora. Ele é real, é químico, é neurológico, é psicológico. Platão, em sua Alegoria da Caverna, dizia que vivemos presos vendo sombras, acreditando que aquilo é a realidade. O que são essas sombras hoje? São suas próprias distorções internas. Você acha que a vida é injusta porque não conseguiu o que queria. Mas talvez a injustiça seja você mesmo se recusando a enfrentar seus medos. Você acredita que seu fracasso é culpa de alguém, mas no fundo é você que não ousou dar o próximo passo. As sombras são as desculpas que contamos a nós mesmos para não encarar a verdade. E por que fazemos isso? Porque dói. A verdade sobre si mesmo é dura. Marco Aurélio, imperador estoico, escrevia que o homem pode fugir de tudo, menos de sua consciência. Ele comandava exércitos, governava Roma, mas sabia que a verdadeira batalha acontecia dentro dele. E essa lição atravessa séculos para chegar até nós. Não importa sua posição, seu dinheiro, seu status. Se você não dominar a si mesmo, será escravo, mesmo vivendo em palácios. No mundo moderno, a luta contra o inimigo interno ganhou novas formas. Pense nas redes sociais. Você abre o celular e imediatamente começa a comparar sua vida com a dos outros. O cérebro libera dopamina, aquela mesma substância envolvida em vícios,
cada vez que alguém curte sua foto. Você se sente importante por segundos, mas depois vem o vazio. E esse ciclo é o alimento perfeito para o inimigo interno, a insegurança. A necessidade de validação externa cresce, enquanto a força interna diminui. Você se torna dependente da aprovação dos outros. E quando ela falta, seu inimigo interior sussurra: você não vale nada. Jesus Cristo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quase ninguém fala que a primeira verdade a ser conhecida é a que dói mais, a de que o inimigo não está fora, está dentro. Se você não mudar por dentro, nada do que conquistar fora será suficiente. Quantas pessoas você já viu alcançarem riqueza, fama, reconhecimento e ainda assim mergulharem em depressão? Porque vencer o mundo externo sem vencer a si mesmo é construir um castelo sobre areia. E é nesse ponto que Freud volta a nos cutucar. Ele descreveu a mente como dividida entre id, ego e superego. O id é a parte instintiva, que quer prazer imediato. O superego é a parte moral, que carrega regras e exigências. E o ego é o árbitro, tentando equilibrar essas forças. O problema é que esse equilíbrio raramente acontece de forma perfeita. O superego pressiona demais, o id se revolta e o ego falha. Resultado, você se sente dividido, em conflito. Você diz que quer disciplina, mas busca prazer. Diz que quer amor, mas sabota o relacionamento. Diz que quer paz, mas cria guerra. Esse é o teatro interno em que todos estamos presos. Kierkegaard dizia que a angústia é o preço da liberdade. E é justamente essa angústia que nos paralisa. Você tem tantas opções, tantas decisões a tomar, mas cada escolha implica em risco, em perda, em responsabilidade. E o inconsciente, esse inimigo silencioso dentro de você, prefere que você permaneça na zona segura, mesmo que ela seja insatisfatória. É mais confortável se manter preso a hábitos repetidos do que enfrentar a incerteza da mudança. É por isso que a procrastinação, a autossabotagem e os relacionamentos tóxicos são tão comuns. Eles são mecanismos de defesa contra você mesmo. Viktor Frankl, que sobreviveu ao horror dos campos de concentração, escreveu que a última liberdade do ser humano é escolher sua atitude diante das circunstâncias. Mas para escolher de forma consciente, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa entender quais impulsos estão sendo ditados pelo medo, pela raiva, pelo ressentimento e quais vêm da sua verdadeira vontade de crescer. Não há atalhos. Não existe pílula mágica, mantra ou guru que resolva isso. É uma jornada solitária, íntima, diária, que exige coragem. E quanto mais o mundo avança, mais sofisticado fica o território do inimigo interno. Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço. Vivemos esgotados por demandas externas e internas, por métricas de produtividade, por redes sociais, por pressão para sermos sempre felizes e bem-sucedidos. Mas a maior pressão vem de dentro. Você se cobra por estar sempre em movimento, sempre alcançando, sempre se comparando. É o inimigo interno transformado em perfeccionismo moderno. Ele te sussurra que você nunca é suficiente, que nunca fez o suficiente, que sempre poderia ter sido melhor. E o pior, você acredita nele. Nietzsche dizia que a vida precisa ser encarada de frente, mesmo que o abismo assuste. O abismo não está fora de você, está dentro. É aquela parte que evita confrontar suas sombras, que prefere justificar seus erros, que mantém rancor antigo, que procrastina sonhos. O abismo interno se manifesta nas pequenas escolhas que você acha que não importam. Uma palavra agressiva dita por impulso, uma oportunidade deixada passar, uma promessa não cumprida a si mesmo. Cada pequena falha alimenta o inimigo interno, tornando-o mais forte. E o que fazer diante disso? A psicologia moderna sugere o caminho da consciência plena, observar seus pensamentos e emoções sem se identificar totalmente com eles. É perceber quando você está reagindo automaticamente, quando age movido por medo, culpa ou raiva. É o princípio de mindfulness aplicado à psicanálise.
Não se trata de julgar a si mesmo, mas de reconhecer padrões e escolher conscientemente. Cada vez que você faz isso, o poder do inimigo interno diminui. Você não destrói essa parte de você, mas aprende a liderá-la. Platão, Marco Aurélio e Epicteto compartilhavam a mesma visão. Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas interpretações e reações. O estoico entende que não é o evento externo que cria sofrimento, mas o significado que damos a ele. Quando você é traído, criticado, rejeitado, a dor existe, mas a intensidade é decidida por você. É aí que se revela a verdadeira batalha contra o inimigo interno. Transformar a percepção, treinar a mente, escolher a resposta consciente em vez da reação automática. O mundo digital amplifica esse desafio. Instagram, TikTok, YouTube, notícias 24 horas. Somos constantemente estimulados, comparados e avaliados. Cada notificação ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina. O problema é que esse estímulo externo cria ilusões de felicidade, validação e realização. Mas cada like ou visualização é apenas um eco do que você busca dentro de si. O inimigo interno se aproveita disso para manter você distraído, ocupado, enganado por prazeres imediatos que nunca satisfazem. É a mesma lógica que Freud descreveu o id em ação, buscando prazer instantâneo, enquanto o ego tenta administrar as consequências que você nem percebe. Nietzsche e Freud concordariam em algo essencial: fugir de si mesmo é impossível. Você pode mudar de cidade, trocar de emprego, começar relacionamentos diferentes, gastar dinheiro tentando se distrair, mas a mesma mente, os mesmos padrões e os mesmos fantasmas o seguirão. Jung dizia que a sombra não desaparece, só se integra. Encarar a sombra significa aceitar seus medos, raivas, ciúmes e frustrações sem se enganar ou negar. E quando você faz isso, transforma o inimigo em aliado. Percebe o que precisa ser curado e começa a tomar decisões conscientes. E há uma lição ainda mais profunda. Quanto mais você ignora ou reprime o inimigo interno, mais ele se manifesta de forma intensa. Cada explosão de raiva, cada desânimo profundo, cada frustração que parece surgir do nada é o inconsciente mostrando que ainda há questões não resolvidas. É como se seu cérebro dissesse: você pode tentar ignorar, mas eu não vou sumir. Freud chamava isso de retorno do reprimido. Quanto mais você finge que não existe, mais ele encontra formas de se expressar, muitas vezes de maneira autodestrutiva. A sociedade contemporânea, com sua cultura de comparação e velocidade, dificulta ainda mais essa batalha. Bauman falava da modernidade líquida, onde tudo é passageiro, efêmero, descartável. E essa liquidez se reflete internamente. Seus valores, suas certezas, sua autoestima se dissolvem quando não estão ancoradas em autoconhecimento. Se você não conhece a si mesmo, será levado pelas correntes externas, acreditando que o sucesso, a riqueza ou a validação resolverão seus conflitos internos. Mas não resolvem. Eles só mascaram, temporariamente. Camus dizia que a vida é absurda, mas que podemos encontrar sentido ao enfrentá-la de frente. Isso se aplica ao inimigo interno. Não há garantias, não há fórmulas prontas, mas existe escolha, existe responsabilidade, existe consciência. Cada vez que você identifica uma emoção negativa, cada vez que percebe um impulso destrutivo antes de agir, cada vez que escolhe a disciplina em vez da indulgência, você conquista um pouco de liberdade. Não é fácil, não é rápido, mas é o caminho real para evoluir. O inimigo interno é traiçoeiro, porque se esconde atrás de racionalizações. Ele sussurra que você está certo em culpar os outros, em adiar decisões, em evitar riscos. Ele cria histórias convincentes. Não deu certo porque fulano fez isso. Se você tivesse mais sorte, seria diferente. Você não merece ainda. Mas, no fundo, você sabe que essas desculpas não passam de uma tentativa de manter a zona de conforto, de evitar a dor de enfrentar suas próprias falhas e limitações.
E é exatamente aí que Freud nos ensina. A fuga é inútil, porque o inconsciente encontra brechas para emergir, e quando isso acontece, você sente a frustração, a raiva, a tristeza e a ansiedade crescendo de forma inexplicável. E a ironia é que o inimigo interno também é o motor da transformação. Ele é como um espelho incômodo que mostra onde você precisa melhorar. Jung chamava isso de sombra. Reconhecer, aceitar e integrar seus aspectos negativos não é fraqueza, é poder. Cada vez que você encara uma emoção desconfortável sem reagir impulsivamente, cada vez que escolhe agir com consciência, cada vez que transforma medo em prudência ou raiva em energia criativa, você enfraquece o inimigo interno. Ele deixa de ser um tirano invisível e se torna um professor silencioso. O mundo moderno nos testa diariamente. Redes sociais, notícias, algoritmos que nos mantêm distraídos e ansiosos. Todos os dias somos lembrados de que nunca somos bons o suficiente. Mas não é culpa da tecnologia. É a projeção do que carregamos dentro de nós. A dopamina liberada pelo like, o medo da rejeição, a obsessão por aprovação, são apenas reflexos do mesmo inimigo que Freud descreveu há mais de 100 anos. A diferença é que hoje ele ganhou aliados poderosos, telas brilhantes, notificações constantes, validação instantânea. Cada clique é uma oportunidade para reforçar padrões de autossabotagem. Nietzsche nos lembraria que a dor e o desconforto são inevitáveis, mas também essenciais para evoluir. Evitar o inimigo interno significa evitar a própria evolução. Cada desafio, cada momento de frustração, cada dúvida existencial é um convite para o crescimento. Se você fugir disso, continuará vivendo uma vida superficial, reagindo ao mundo em vez de moldá-lo, preso às sombras de seus próprios impulsos. Por isso, reconhecer que o inimigo está dentro é o primeiro passo para assumir o controle da própria existência. E é nesse ponto que a prática do estoicismo se mostra essencial. Epicteto e Marco Aurélio ensinavam que não somos controlados pelos eventos externos, mas pela forma como os interpretamos. Quando alguém nos ofende, o dano real não vem do outro, mas da reação que permitimos que surja dentro de nós. Cada vez que você deixa a raiva ou o ressentimento dominar, você entrega o controle ao inimigo interno. Cada vez que escolhe observar, refletir e responder com consciência, você retoma seu poder. E não se engane, isso não é algo que se conquista de uma hora para outra. É uma batalha diária, contínua, que exige disciplina, paciência e coragem. A neurociência mostra que o cérebro é plástico. Ele pode se remodelar, mas essa remodelagem não acontece por mágica. Exige repetição consciente. Cada escolha, cada hábito, cada reflexão fortalece circuitos neurais que permitem agir com mais consciência e menos impulso. É assim que a evolução interna se manifesta na vida externa. Decisões mais claras, relacionamentos mais saudáveis, maior resiliência emocional. Jung nos lembra que a integração da sombra leva à liberdade. Quanto mais você aceita suas imperfeições e limitações, mais consegue agir de forma autêntica. Quanto mais enfrenta seus medos, mais se aproxima de ser dono de si mesmo. Viktor Frankl reforça: mesmo nas circunstâncias mais adversas, existe a liberdade de escolher a própria atitude. E essa é a arma mais poderosa contra o inimigo interno, porque, no final, ninguém pode lutar por você, ninguém pode enfrentar seus fantasmas por você. Só você tem acesso direto à sua própria mente e só você pode escolher como reagir. O inimigo interno não vai desaparecer completamente. Não existe um momento mágico em que você será totalmente livre dele. Mas cada vitória diária, cada instante em que você escolhe a consciência em vez da reação automática, cada vez que observa sem se identificar com emoções negativas,
Cada vez que transforma impulso em ação deliberada, você é uma vitória real. E essas vitórias se acumulam, moldam seu caráter, fortalecem sua mente e sua vida. É assim que se constrói poder real, respeito verdadeiro e liberdade genuína, não a que vem de fora, mas a que surge de dentro. E assim chegamos a uma verdade final. A vida externa é apenas reflexo do mundo interno. Tudo que você conquista fora, sucesso, reconhecimento, riqueza, terá sentido apenas se o inimigo interno for enfrentado. Caso contrário, ele continuará ditando seu comportamento, suas escolhas, suas emoções. A vitória sobre si mesmo é silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas é a única vitória que realmente importa. Porque o inimigo que você derrota dentro de você define seu destino, molda sua realidade e transforma sua existência. No fim das contas, tudo se resume a isso. Você contra você mesmo. É a batalha que não acaba completamente, mas é a batalha que dá sentido à vida. O inimigo não desaparece, mas você aprende a dominá-lo. Cada vez que escolhe agir com consciência, cada vez que enfrenta medo, cada vez que transforma dor em aprendizado, você se torna mais forte, mais livre, mais humano, mais você. Então pergunto a você, vai continuar fugindo do seu próprio espelho ou vai encarar de frente a verdade que vive dentro de você? A liberdade, a sabedoria e a evolução dependem disso. O inimigo interno é real, mas ele também é a chave da sua transformação. E quando você finalmente o reconhece, percebe que a maior batalha da vida sempre esteve dentro de você. E que somente enfrentando-a, você pode se tornar verdadeiramente livre.